Antes de começarmos esta oração, quero que você, por um instante, silencie tudo ao seu redor e abra o coração. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, ferido, decepcionado com pessoas, consigo mesmo, ou até pensando que Deus já não olha mais para você como antes. Talvez exista uma dor escondida no seu peito que ninguém conhece, um peso que você carrega em silêncio. Mas hoje eu quero te lembrar de algo poderoso. Deus ainda trabalha nas áreas quebradas da nossa vida. A palavra do Senhor nos revela em Salmos 147 que Ele é aquele que cura os corações feridos e trata das feridas mais profundas da alma. Não importa quantas vezes você tenha chorado escondido, nem quantas noites você tenha pensado que ninguém entenderia sua dor. Deus viu tudo. Ele ouviu cada lágrima silenciosa e conhece até aquilo que você nunca conseguiu colocar em palavras. Existe algo extraordinário sobre o coração do Pai. Ele não abandona aquilo que está quebrado. Enquanto o mundo descarta, Deus restaura. Enquanto pessoas desistem, Deus permanece. Enquanto muitos olham para suas falhas, Deus enxerga aquilo que você ainda pode se tornar através da graça dele. Talvez hoje você esteja se sentindo como algo partido, sem forças, sem esperança, sem direção. Talvez você ache que já foi longe demais, que errou demais, que perdeu tempo demais. Mas eu preciso te dizer uma verdade espiritual. Nas mãos do Senhor, nada está perdido. O que parece impossível para os homens, continua sendo possível para Deus. E é por isso que agora eu quero te convidar. Não feche o coração. Permita que esta oração alcance as áreas mais profundas da sua alma, porque o Deus que começou uma obra em você ainda não terminou. Se você crê que Deus ainda pode restaurar o que parecia perdido, escreva nos comentários: Deus ainda está cuidando de mim. Pai amado e eterno, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com um coração aberto, mesmo em meio às minhas dores, dúvidas e cicatrizes. Senhor, muitas vezes eu tentei esconder minhas feridas atrás de um sorriso, fingindo força quando por dentro eu estava cansado, quebrado e sem respostas. Quantas vezes eu me senti invisível? Quantas vezes pensei que ninguém percebia minhas lágrimas silenciosas? Mas hoje eu me lembro de uma verdade poderosa. Tu és o Deus que vê. Tu não olhas para mim como os homens olham. O mundo costuma medir valor pelos erros, pelas quedas e pelas falhas do passado. Mas tu és diferente. Onde muitos enxergam ruínas, tu enxergas reconstrução. Onde pessoas disseram, acabou, tu ainda escreves novos começos. Onde existe dor, o Senhor derrama cura. Onde existe vergonha, o Senhor derrama misericórdia. Pai, talvez eu tenha me condenado por tempo demais. Talvez eu tenha acreditado nas vozes que diziam que eu não tinha mais jeito, que eu era fraco demais, pecador demais ou distante demais da Tua presença. Mas hoje eu rejeito toda palavra de derrota lançada sobre minha vida. Eu escolho acreditar que a Tua graça ainda me alcança. Senhor, toca agora nas áreas da minha alma que ninguém conhece. Visita as lembranças dolorosas, as perdas, os medos, os traumas, os sentimentos de rejeição e abandono. Cura aquilo que ainda sangra dentro de mim, mesmo quando ninguém percebe. Arranca o peso da culpa, o medo do amanhã e toda a sensação de indignidade diante da Tua presença. Eu não quero mais viver carregando o peso do ontem. Eu quero experimentar o novo que o Senhor preparou para mim. Ainda que eu esteja ferido, eu creio que Tu és especialista em restaurar vidas quebradas. Se você acredita que Deus não desistiu de você, escreva nos comentários: Senhor, eu ainda creio no Teu milagre. Senhor meu Deus, enquanto continuo nesta oração,
Eu lembro da visão que o Senhor mostrou ao profeta Ezequiel. Um vale cheio de ossos secos, espalhados, esquecidos, sem aparência de vida. Humanamente falando, não havia esperança. Tudo parecia terminado. Tudo parecia impossível de restaurar. Mas foi exatamente naquele cenário de morte que o teu poder se manifestou. Pai, talvez hoje eu também me sinta como aqueles ossos secos. Talvez existam áreas da minha vida que parecem mortas. Sonhos abandonados, relacionamentos quebrados, forças emocionais esgotadas, fé enfraquecida, esperança quase apagada. Talvez eu tenha olhado para minha própria história e pensado: não há mais jeito para mim. Mas hoje eu escolho ouvir a tua voz acima das minhas circunstâncias. Tu perguntaste ao profeta: podem estes ossos viver? E hoje eu sinto que o Senhor faz a mesma pergunta ao meu coração. Não para me condenar, mas para me lembrar que o impossível nunca foi um limite para ti. Por isso, Pai, sopra vida sobre aquilo que em mim perdeu forças. Sopra vida sobre minha fé cansada. Sopra vida sobre minha casa, minha família, meu ministério, meus sonhos e minha comunhão contigo. Onde existe desânimo, traz renovo. Onde existe confusão, estabelece direção. Onde existe vazio, derrama tua presença. Eu rejeito toda sentença de derrota que disseram sobre mim. Eu rejeito a mentira de que acabou. Porque se o Senhor foi capaz de levantar um exército inteiro de ossos secos, então o Senhor também pode reconstruir aquilo que parece destruído dentro de mim. Hoje eu declaro pela fé: o meu vale não será meu túmulo, será testemunho do poder de Deus na minha vida. Se você acredita que Deus ainda pode trazer vida ao que parecia morto, escreva nos comentários: meu milagre vai viver. Pai querido, enquanto continuo diante da tua presença, eu sou lembrado de uma verdade que muitas vezes esqueço. O Senhor não escolhe pessoas perfeitas. O Senhor transforma pessoas disponíveis. Quantas vezes olhei para meus erros e pensei que já não poderia mais ser usado? Quantas vezes minhas falhas falaram mais alto do que a tua promessa? Quantas vezes o inimigo tentou me convencer de que meu passado era forte demais para que eu tivesse um futuro? Mas hoje eu lembro de homens e mulheres da tua palavra que também foram improváveis. Pessoas que muitos teriam descartado, mas que o Senhor escolheu restaurar. Quando muitos viam apenas culpa, o Senhor via propósito. Quando muitos enxergavam fracasso, o Senhor enxergava redenção. Pai, lembro-me de Paulo, um homem que antes perseguia cristãos, espalhava medo e acreditava estar fazendo a coisa certa. Quem imaginaria que aquele homem se tornaria um dos maiores instrumentos da propagação do Evangelho? Quem pensaria que alguém com um passado tão pesado escreveria palavras que atravessariam gerações? Mas o Senhor não olhou apenas para quem ele era. O Senhor olhou para quem ele poderia se tornar depois de um encontro verdadeiro contigo. Isso me dá esperança hoje, porque talvez eu tenha cometido erros, tomado decisões erradas, machucado pessoas ou me afastado dos teus caminhos. Talvez eu tenha vergonha do meu passado, mas se a tua graça alcançou Paulo, então ela também pode me alcançar. Pai, eu entrego diante de ti tudo aquilo que me faz sentir incapaz. Toda culpa, toda acusação, toda lembrança que tenta me prender ao ontem. Eu renuncio ao peso da condenação e recebo hoje a esperança de uma nova história. Que eu nunca me esqueça, meu passado pode explicar minhas feridas, mas não determina o meu destino quando estou nas mãos de Deus. Se você acredita que Deus ainda escreve novas histórias, escreva nos comentários: a graça de Deus me alcançou. Pai Celestial, eu continuo esta oração reconhecendo que muitas vezes me vi através dos olhos das pessoas
e não através dos teus olhos. Quantas vezes fui definido por falhas, rejeições, palavras duras e julgamentos? Quantas vezes me senti diminuído, esquecido ou sem valor? Mas hoje eu quero aprender a me enxergar da forma como o Senhor me vê. O mundo costuma rotular pessoas pelo passado, pelos erros e pelas quedas. Muitos olham para alguém quebrado e concluem que não há mais esperança. Muitos olham para alguém ferido e acreditam que aquela pessoa nunca voltará a sorrir, nunca voltará a sonhar, nunca será usada para algo maior. Mas o Senhor é diferente. O Senhor sempre vê além da dor, além das falhas, além das limitações humanas. Pai, lembro-me de Raabe, uma mulher rejeitada pela sociedade, marcada por um passado difícil, improvável aos olhos humanos. Quem imaginaria que alguém como ela seria lembrada na história da fé? Quem pensaria que aquela mulher seria alcançada pela tua misericórdia e teria seu nome ligado à linhagem do Salvador? Mas o Senhor não a viu pelo rótulo que os homens colocaram nela. O Senhor viu fé onde ninguém enxergava. O Senhor viu coragem onde outros só viam vergonha. E talvez hoje eu também esteja carregando marcas que parecem impossíveis de apagar. Talvez existam áreas da minha vida que me fazem sentir indigno, inadequado ou insuficiente, mas eu escolho crer que a tua misericórdia é maior do que meu passado. Eu escolho acreditar que o Senhor ainda pode transformar minha história em testemunho. Pai, ajuda-me a não me definir pelos meus piores dias. Ensina-me a não viver preso às minhas falhas. Dá-me coragem para acreditar que o Senhor ainda está escrevendo capítulos de redenção sobre minha vida. Hoje eu entrego diante de Ti toda a rejeição, toda a vergonha e toda a voz que tentou me convencer de que eu não seria capaz. A minha identidade não será construída pela dor, mas pela Tua graça. Se você acredita que Deus vê além das suas falhas, escreva nos comentários: Deus vê propósito em mim. Pai amado, enquanto esta oração continua, eu quero me aproximar ainda mais da Tua presença, porque existem dias em que o peso da vida parece grande demais, os erros parecem altos demais e a distância entre mim e o Senhor parece impossível de atravessar. Existem dias em que a culpa fala alto, a vergonha tenta dominar e o coração começa a acreditar que talvez já seja tarde demais. Mas hoje, diante da Tua palavra, eu me lembro: nunca existiu alguém longe demais para ser alcançado pelo Teu amor. Senhor, lembro-me daquele homem atormentado, perdido, ferido e rejeitado, conhecido como o endemoninhado gadareno. Muitos haviam desistido dele. A sociedade o evitava. As pessoas o viam como alguém impossível, alguém quebrado além do reparo. Mas quando Jesus chegou, tudo mudou. O Teu poder alcançou aquele homem no estado mais sombrio da sua existência. O que parecia condenado foi restaurado. O que parecia perdido encontrou propósito novamente. E o mais lindo, Pai, é que aquele homem não permaneceu no mesmo lugar. Depois de ser transformado, ele se tornou testemunha viva do Teu poder. Aquele que antes vivia entre ruínas, passou a anunciar aquilo que o Senhor havia feito em sua vida. Isso me dá esperança hoje, porque talvez eu também tenha partes quebradas, áreas confusas, lutas escondidas e feridas profundas. Talvez existam pensamentos que ninguém conhece, dores que carrego em silêncio e batalhas internas que parecem impossíveis de vencer. Mas eu me recuso a acreditar que minha história terminou na dor. Pai, alcança agora as áreas da minha vida onde ainda existe escuridão. Toca aquilo que está ferido. Liberta minha mente do medo, da ansiedade, da culpa e de tudo aquilo que tenta roubar minha paz. Onde existe confusão, traz clareza.
Onde existe prisão, derrama libertação. Eu escolho acreditar hoje. Nenhuma corrente é forte demais para o teu poder. Nenhuma ferida é profunda demais para a tua cura. E nenhuma vida está distante demais da tua misericórdia. Se você acredita que Deus ainda pode transformar sua história, escreva nos comentários: Jesus ainda faz milagres. Pai, em nome de Jesus, eu continuo esta oração me rendendo completamente diante da tua presença. Já não quero esconder minhas dores, minhas fraquezas, nem as partes quebradas da minha alma. O Senhor conhece cada detalhe da minha história. Conhece minhas lágrimas silenciosas, os medos que não conto a ninguém, as decepções que marcaram meu coração e os pensamentos que às vezes me fazem acreditar que nunca serei suficiente. Mas hoje, Senhor, eu decido abrir completamente meu coração diante de Ti. Se existe algo ferido dentro de mim, toca agora. Se existe algo endurecido pela dor, amolece com Teu amor. Se existe algo quebrado pelo sofrimento, reconstrói pelas Tuas mãos. Pai, talvez eu tenha me condenado mais do que deveria. Talvez eu tenha acreditado nas acusações do inimigo, nas palavras negativas das pessoas ou até nas minhas próprias mentiras internas. Talvez eu tenha olhado para mim mesmo apenas através das falhas, dos pecados e das quedas. Mas hoje eu quero me enxergar pela lente da Tua graça. Eu reconheço, Senhor, que nem sempre meus caminhos foram retos. Houve momentos em que falhei, momentos em que me afastei, momentos em que deixei o medo falar mais alto do que a fé. Mas, mesmo assim, o Senhor nunca deixou de me amar. Mesmo quando eu me senti indigno, o Senhor continuou me chamando de filho. Por isso, hoje eu te peço, lava meu coração, remove toda a culpa que ainda pesa sobre mim. Arranca toda a raiz de tristeza, ressentimento, amargura, medo e rejeição. Cura minha alma dos traumas do passado. Toca minhas emoções, minha mente e minha fé. Eu não quero permanecer preso às versões quebradas de mim mesmo. Eu quero viver a restauração que o Senhor tem preparado. Quero caminhar na identidade de alguém transformado pela Tua presença. Se esta oração está falando ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, cura meu coração.